Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Lira, seu professor de Direito Administrativo, e nós estamos começando hoje o nosso curso de Contratos Administrativos. Nós já começamos, nós já falamos, já esgotamos o tema de licitações da nova Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133. Então a gente já viu toda a parte de licitações e a partir de hoje nós vamos ver os aspectos pertinentes aos contratos administrativos. Essa segunda metade aí da nossa nova Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133. Então vamos junto comigo aqui para a gente acompanhar quais são aqueles pontos mais importantes dos contratos administrativos. A nossa metodologia segue a mesma que a gente já vem acompanhando em licitações. A gente vai trabalhar aqui aqueles pontos mais importantes da lei de maneira objetiva, sem ser superficial. Muito importante isso. A gente vai trabalhar de maneira objetiva, focado no concurso, aquilo que mais cai, mas detalhadamente. Aqueles pontos que mais caem de maneira detalhada, a gente vai ver aquilo que realmente importa. Beleza? Ok? Vamos lá, pessoal. Olha só. Então vamos falar sobre contratos administrativos, item 14.04.01, a partir da formalização dos contratos. Nessa primeira parte do curso de contratos, a primeira parte aí é do artigo 89 ao artigo 95 da nova lei de licitações e contratos. Aqui é o meu Instagram, que eu sempre deixo à disposição. Então, se você não me segue ainda, vai lá no meu Instagram, @profbrunolira, e segue para acompanhar as dicas que eu coloco lá. Galera, é o seguinte, para começar a falar aqui sobre contratos administrativos, a primeira coisa que a gente tem que saber é, os contratos administrativos, eles são apenas uma das várias espécies de contratos que a administração pública pode firmar. Então, o contrato administrativo ele é diferente de contratos da administração pública. São conceitos diferentes. Quando eu falo contratos da administração pública, eu estou falando de um gênero. Esse gênero, contratos da administração pública, eu posso ter o próprio contrato administrativo, eu posso ter também contratos privados, por exemplo, gente. Contratos privados. Exemplo, professor, contrato de locação. A administração pública vai alugar um imóvel. Isso é um exemplo, pode ser um exemplo de contrato privado, tá certo? Então, contrato administrativo é diferente de contrato de administração. Contrato de administração é o gênero. Dentre eles, nós temos uma espécie que é o contrato administrativo. Esse contrato administrativo, gente, ele tem algumas características especiais. Por quê, professor? Porque o contrato administrativo é aquele acordo de vontade, é aquele instrumento que pactua a vontade entre a administração pública e particular. Essas pessoas, elas estão firmando um acordo e eles têm interesses divergentes. Isso é muito importante, até para diferenciar de um acordo, de um convênio. No contrato administrativo existe essa pactuação de vontades, mas de acordos divergentes entre os participantes, entre os contratantes. E esse contrato, esse acordo de interesses divergentes entre a administração pública e terceiro, pessoal, ela é regida sobre o direito público. Regida sobre o direito público. Então, se ela está dentro do direito público, se ela está obedecendo às regras do direito público, ela se submete aos princípios gerais do direito público. Dentre esses princípios gerais, pessoal, nós temos aqui as prerrogativas que o direito público ele garante para a administração pública. Não só as prerrogativas que decorrem da supremacia, mas também nós temos aqui as limitações. As limitações, né? Quando a gente fala sobre direito público, nós sabemos que existem duas bases do direito público, do direito administrativo, né, gente? Que é a supremacia do interesse público, que traz prerrogativas, e a indisponibilidade do direito público, do interesse público, que traz as limitações. Então, essas características também estarão inerentes ao contrato administrativo, ao ponto em que, por exemplo, o contrato administrativo, para ser firmado, ele precisa de licitação. Não pode, via de regra, ser firmado livremente. Então, o que é isso, professor? Isso é uma limitação. Isso decorre da indisponibilidade do interesse público. Mas nós temos também, dentro do contrato administrativo, várias prerrogativas para a administração. É o que nós chamamos, por exemplo, de cláusulas exorbitantes do contrato administrativo.
Essas cláusulas exorbitantes, pessoal, são prerrogativas que estão presentes no artigo 104 da nova Lei de Licitações e Contratos. Então, percebam, eu tenho limitações inerentes à indisponibilidade do direito público, do interesse público, que é uma característica do direito público, e eu tenho disposições, características de um contrato que são prerrogativas decorrentes da supremacia do interesse público, como, por exemplo, as cláusulas exorbitantes, prerrogativas do artigo 104, que nós vamos ver no momento oportuno, beleza? Então, o contrato administrativo é um contrato firmado pela administração pública, mas no exercício do direito público. Não é qualquer contrato, é aquele contrato que tem que estar sob a égide do direito público. Ok, vamos lá. Muito importante aqui, pessoal. A Lei 14.133, vou até colocar o número da lei aqui para você não esquecer. A Lei 14.133/2021, ela diz, pessoal, que o contrato administrativo deve seguir as regras previstas na lei. Então, a lei traz as regras que vão reger o contrato administrativo. Porém, ela diz assim, olha, esse contrato administrativo ele deve ter uma aplicação subsidiária de normas da teoria geral de contratos e de normas de direito privado. Como assim, professor? Gente, a lei traz as regras do contrato. Porém, se na prática, em que a administração pública está contratando um particular, se acontecer alguma situação em que não há previsão na Lei 14.133, a administração pública ela pode buscar refúgio na teoria geral dos contratos. E a teoria geral dos contratos é a teoria que trata de todo e qualquer tipo de contrato, seja público, seja privado. E além disso, além da teoria geral do contrato, ela pode buscar refúgio também no direito privado, por exemplo, nas normas do direito civil. As normas do direito civil elas tratam sobre regras do contrato privado, contrato firmado entre particulares. Então, a administração pública, se não achar guarita, se não achar subsídio lá na Lei 14.133, ela pode ir lá no Código Civil buscar uma fundamentação. Beleza? Onde é que isso está, professor? Isso está logo no artigo 89, o artigo que abre o nosso título que trata sobre contratos administrativos. O artigo 89 diz assim, vou até colocar um marca-texto aqui para ficar melhor para a gente visualizar. Os contratos de que trata esta lei regular-se-ão por essas cláusulas, pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público. Ok, essa é a regra, né, que a gente falou aqui, direito público. E a eles serão aplicados supletivamente princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Então você vai seguir o que trata da lei, então ela fala, regular-se-ão pelas suas cláusulas, pelas cláusulas da lei e pelas normas de direito público. Se não tiver jeito, vamos buscar refúgio lá nos princípios da teoria geral de contratos e nas disposições de direito privado. Beleza? Show de bola. Então, nosso início aí de contrato administrativo. Vamos aqui, pessoal, vamos seguir, olha só. Existem 3 espécies de contratos administrativos. Quais são as espécies? Primeiro, eu tenho um contrato de prestação de serviço. O contrato de prestação de serviço, gente, é aquele em que a administração pública ela efetua um pagamento e ela espera em troca uma prestação de serviço, um serviço que vai ser prestado por um particular. Esse serviço é um serviço por tempo determinado. Então preste atenção, a conclusão do objeto desse contrato, gente, é uma conclusão temporal. Existe um termo final para ser cumprido. Então ela contrata a prestação de um serviço de vigilância para um órgão público. Quando é que esse contrato vai se esgotar? Quando é que esse contrato termina? Quando esse contrato vai ser concluído? Quando o prazo de vigência encerrar. Por exemplo, é um prazo de 6 meses, é um prazo de 10 meses, é um prazo de 11, 12 meses. Então ela vai prever o tempo. Quando acabar o tempo, o objeto do contrato foi cumprido. Então o prazo é definido e o prazo da prestação de serviço, o prazo do contrato, ele coincide com o término desse contrato. Conclui o objeto do contrato quando o seu prazo terminar. Eu tenho aqui a entrega de bens. É uma outra forma de contrato, é mais uma espécie de contrato, é o contrato de entrega de bens. E esse contrato de entrega de bens, pessoal, ele é aquele contrato em que a administração pública contrata, ela compra um bem, ela contrata um bem. E a conclusão do objeto desse contrato se dá não apenas pelo período, se dá pela entrega do bem. Quando a administração contrata, ela assina um contrato com o particular, o contrato ele já está perfeito e acabado. Beleza. Mas ele ainda tem uma pendência. Qual é a pendência, professor? Ora, a pendência é a entrega do bem. Quando o bem é entregue, o contrato é resolvido. O contrato é concluído. Então, o fim do contrato é a conclusão do objeto. Qual é a conclusão do objeto? É a entrega do bem.
é a entrega do bem. Existe prazo nesse tipo de contrato? Tem que ter, né? Tem que ter porque, via de regra, não existe prazo, não existe contrato administrativo sem prazo, via de regra. A gente vai ver que a nova lei de licitações aqui traz uma exceção. Mas o que nós sabemos é que a administração pública ela deve firmar um prazo determinado no contrato administrativo. No caso de entrega de bens, pessoal, existe um prazo e é um prazo máximo. Como assim? A administração vai dizer assim, olha, você tem até 6 meses para entregar esses veículos que eu estou te comprando aqui. Até 6 meses. Se passar de 6 meses, você já está inadimplente. Já está sujeito às penalidades legais. Beleza? Então o prazo é um prazo máximo, pelo qual a administração pode aguardar a entrega do bem. E por último, nós temos a execução de obras, né? Talvez aquela que seja mais objeto de prova. A obra é uma empreitada, por exemplo. A obra é quando a administração pública ela contrata a execução de obra por um particular. O fim do contrato, gente, da execução de obra, também é a conclusão da obra. Não é apenas o período de tempo. Não. Esse contrato ele vai ser concluído, esse contrato ele vai ser acabado quando a administração pública, depois de contratar esse particular realiza a obra. Quando o particular conclui a obra, aí eu digo que a obra ela foi concluída e o contrato ele foi resolvido. O contrato ele acabou o prazo. Não existe, não precisa mais esperar um prazo acabar. Não. O objeto foi concluído nesse momento da conclusão da obra. Tá certo? Da mesma forma que na entrega de bens, aqui na execução de obras, também, pessoal, vai existir um prazo máximo para a obra ser concluída. Então, o fim do contrato é a conclusão do objeto e a lei estabelece um prazo máximo, pelo qual a administração pode aguardar pela execução da obra. Então, aqui, ele segue essa mesma regra da entrega de bens, tá bom? Existe um prazo máximo aqui, pelo qual a administração pública pode esperar por essa obra. Beleza. No que se refere à obra, eu quero conversar um pouquinho com vocês um detalhe interessante, alguns detalhes interessantes aqui, que são as etapas da obra, gente. É importante a gente entender quais são as etapas que essa obra ela precisa obedecer, tá? E quais são as etapas, professor? Nós temos 3 etapas. Eu tenho o projeto básico, o projeto executivo e a execução da obra propriamente dita. Projeto básico, projeto executivo e a execução da obra propriamente dita. Pessoal, é o seguinte. Primeiro, projeto básico. Como o nome fala, gente, projeto básico. O projeto básico é quando a administração pública ela está inicialmente preparando ainda aquela contratação. Então, no projeto básico, serão elaborados o projeto arquitetônico e a planilha orçamentária detalhada. No projeto básico, gente, a administração pública ela pode fazer sozinha, se ela quiser, ou ela pode contratar uma empresa terceira para fazer esse projeto básico. Fica a cargo da própria administração pública. Da mesma forma, no projeto executivo, a administração pode contratar uma empresa para fazer o projeto executivo, ou ela pode fazer sozinha, fica a critério. E no projeto executivo, gente, é um projeto que é uma segunda etapa, tá? Primeiro é o projeto básico, depois é o executivo. O executivo ele já tem um objetivo, ele já tem um olhar mais próximo da obra. Não vai apenas ficar em projeto arquitetônico, em orçamento, não, isso já foi feito no básico. O executivo ele vai trazer um projeto que vai trazer quais são as metas a serem cumpridas na execução da obra, quais são os prazos em que a obra deve ser concluída, em que as etapas da obra devem ser concluídas. Então o projeto executivo ele é um projeto que está olhando mais para a execução da obra do que planejamento. O planejamento da obra fica a cargo do projeto básico. O projeto executivo eu já estou projetando a execução. Tá? Então, consiste no cronograma da obra, definindo todas as suas etapas. Esses detalhes do projeto básico, principalmente, gente, está previsto em lei, tá bom? Logo no início aqui da lei de licitações, ele traz o conceito de projeto básico, ele diz tudo o que tem que ter no projeto básico. Mas eu estou passando para você uma ideia geral. A execução da obra é a execução da obra propriamente dita. Depois do projeto básico, depois do projeto executivo, nós temos a própria execução da obra. A administração pública ela vai contratar a empresa, ela pode contratar a empresa para que essa empresa realize a obra. Alguns detalhes importantes que nós precisamos entender aqui. Primeiro, se a administração pública, gente, optar por terceirizar todas essas etapas, primeiro ponto, nós vamos ter aqui uma empresa para cada etapa. A regra é que ela não vai delegar tudo isso, juntar e botar na mão de empresa, não. Ou então, pessoal, essa é a primeira regra, uma empresa para cada etapa. Outra coisa importante, vamos supor que a empresa alfa,
A empresa alfa foi aquela que ganhou a licitação e foi contratada, ou então foi contratada diretamente para fazer o projeto básico, certo? Se a empresa alfa fez o projeto básico, a empresa alfa não pode nem participar de uma licitação de projeto executivo. Ela fez o projeto básico. Ela está impedida de participar do projeto executivo e da execução da obra. Não é interessante? Por que isso, professor? Porque a legislador entendeu, pessoal, que se ela faz o projeto básico e se é permitido que ela participe do executivo e da execução da obra, ela pode direcionar a licitação para ela. Ela fez o projeto básico e na confecção do projeto básico ela colocou algumas regras que favorecem ela própria na licitação futura do projeto executivo ou da própria execução da obra. Então a legislação falou, não pode. Se participou do projeto básico, não pode participar de mais nada. Vamos lá, a empresa beta participou do projeto executivo. Do mesmo modo, gente, a empresa beta não vai poder participar da etapa posterior, da etapa seguinte, da execução da obra. Não pode. Tem que ser uma empresa para cada etapa. Na execução da obra tem que ser outra, por exemplo, empresa ômega. Tranquilo? Beleza? Então eu tenho que ter, via de regra, pessoas diferentes para a execução de cada uma dessas etapas. Ok? Beleza, o que é que eu vou te falar agora? Duas exceções. Quais são as exceções? As exceções são, primeiro, a lei ela traz uma figura que se chama contratação semi-integrada. Já conversei um pouquinho lá nos conceitos com vocês sobre ela, mas aqui eu já vou reforçar novamente. Na contratação integrada, a administração pública ela vai unir as duas últimas etapas e contratar uma só empresa para fazer. Então aqui é o que chamamos de contratação semi-integrada. Contratação semi-integrada. Beleza? A administração pública ela contrata uma empresa para o projeto básico e a outra empresa vai ficar com o executivo e a execução da obra. Pega os dois juntos. Então, por exemplo, a empresa alfa ficou com o básico e a empresa beta ficou com o executivo e com a execução da obra. A outra possibilidade que eu acho bem interessante que a lei trouxe, pessoal, é isso aqui, ó. Ela pode juntar o projeto básico, o executivo e a execução da obra em uma contratação. Vou até escrever um pouquinho de lado aqui para ficar melhor para você entender, porque senão não tem espaço, né? Ela chama isso aqui de contratação integrada mesmo. Integrada. Então, a contratação integrada, gente, é aquela contratação em que a administração pública ela junta todas as três etapas e delega tudo para a empresa. É possível, tá? É possível. Então, por exemplo, ela pode delegar tudo isso para a empresa alfa, para a empresa beta, para a empresa XYZ, para qualquer empresa aí que a sua banca trouxer. Tranquilo? Beleza? Nessa situação em que a administração pública ela junta as três etapas e delega para a empresa, aí existe a necessidade, pessoal, de a administração pública fazer um anteprojeto. Aí a administração faz um anteprojeto e aí depois que ela faz o anteprojeto, ela pode delegar essas três etapas aí para uma empresa contratada. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Então aqui é no que se refere às etapas da obra. Ok. Pessoal, estamos aí a 18 minutos de aula. Eu vou encerrar nossa aula por aqui, tá? Para nossa aula não ficar tão longa. Qualquer dúvida que você tiver, eu me ponho à sua disposição. Você pode vir aqui, ó, @Prof. Bruno Lira, vem lá no meu Instagram, tira a dúvida que você tiver, eu estarei à sua disposição. Beleza? Então, galerinha, não sai daí, já dá um play na próxima aula, que nós vamos continuar daqui de onde nós paramos a falar sobre esses contratos administrativos. Próxima aula a gente vai falar sobre algumas características do contrato administrativo, características doutrinárias, mas que vez ou outra a sua banca cobra. Então a gente vai trazer isso aqui também, beleza? Forte abraço, eu te encontro na próxima aula.